Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo, e este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Bom dia. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É um privilégio para nós receber vocês aqui, encontrar tantas pessoas voltando com a gente nesse dia. Para nós é uma grande alegria. No ano de 2021, nós começamos o ano relembrando a nossa missão. Relembrando que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos convidou do mundo para vivermos no mundo. Nós relembramos que a missão de Cristo Jesus não acontece na igreja, ela acontece através da igreja. Nós relembramos que nós temos a comissão de ir até o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Nós chamamos isso na Fonte São Paulo de inspirar transformação pelo Evangelho. E nós queremos inspirar essa transformação, inspirar porque nós sabemos que nós não podemos realizá-la. Nós sabemos que precisamos e dependemos da ação divina para realizar aquilo que é impossível a intenção, a força humana. Nós não podemos convencer ninguém senão o Espírito Santo. Nós não podemos mudar ninguém senão a ação de Deus. Nós não podemos transformar nada, a não ser que Deus atue de maneira sobrenatural na vida das pessoas. Nós somos agentes de Deus nesse mundo e nós queremos viver de tal forma nesse mundo que as pessoas se sintam inspiradas a conhecer o Deus que nos transformou. E a transformação que nós queremos ver acontecer nesse mundo, ela acontece em primeiro lugar de uma maneira espiritual. Nós vamos proclamar o Evangelho para que pessoas ouçam a respeito de Cristo Jesus, o seu amor e a sua graça. Para que aqueles que estão em Cristo sejam novas criaturas e tenham suas vidas transformadas. Para que vivam uma novidade de vida. Mas nós queremos vê-los também sendo transformados socialmente, nós queremos invadir esse mundo culturalmente. Mas tudo com a mensagem do Evangelho, pelo Evangelho e através da igreja. Nós não queremos que a missão de Deus seja terceirizada ou delegada para ninguém. Nós entendemos que a missão é nossa e que nós somos responsáveis por cumpri-la. Mas grande parte do nosso tempo, da nossa vida, ele é investido dentro do nosso ambiente de trabalho. Seja qual for o seu trabalho, qualquer que seja a sua ocupação de segunda a sexta ou sábado, qualquer que seja a sua ocupação, você sabe que maior parte da sua vida acontece dentro do seu ambiente de trabalho. E, infelizmente, nós temos, dentro do meio evangélico, uma divisão muito forte entre aqueles que são vocacionados por Deus e aqueles que trabalham no mercado de trabalho. Entre os vocacionados, nós diríamos, nós temos pastores, missionários, professores de seminários, voluntários na igreja. Essas são pessoas vocacionadas. Essas são as pessoas chamadas por Deus. E do outro lado, vivendo uma vida secular, nós colocaríamos o empreendedor, o empresário, o médico, o vendedor, o nutricionista. Qualquer que seja a profissão das pessoas, nós atribuímos essas funções que as pessoas desempenham, as suas ocupações, para aquilo que não é santo, como se existisse na nossa vida uma separação entre aquilo que é santo e sagrado e aquilo que é secular e mundano. Nós participamos da celebração no culto da igreja porque aqui acontece aquilo que é santo. Mas quando eu vou para o meu trabalho, lá é o meu trabalho, lá é a minha ocupação, lá é onde eu ganho o meu sustento, e é ali onde eu enfrento a vida, e aquilo não tem nada a ver com a minha fé. E a mentalidade que separa o santo do secular, a mentalidade que separa o vocacionado do profissional, essa mentalidade é extremamente perigosa, porque nós temos a impressão de que a missão que o Senhor nos deu para cumprir, ela vai acontecer através dos atos religiosos que nós vamos fazer nos finais de semana, nos atos religiosos que nós vamos fazer aos sábados atendendo pessoas, como se nós tivéssemos somente esse momento ao domingo e aqui tudo isso fosse acontecer, e que o resto da semana seria apenas
a expectativa de chegar novamente no domingo para se reconectar com Deus. É isso que a religião ensina. É isso que a religião oferece. Um ambiente para você se reconectar com Deus. Mas o cristianismo pensa de maneira completamente diferente. O cristianismo pensa de uma maneira completamente diferente. Nós olhamos para o trabalho como o ambiente mais importante da nossa missão. Nós olhamos para o nosso trabalho não como uma distração da nossa missão, não como um problema a ser vencido, para que em algum momento a gente consiga juntar suficiente dinheiro para no final da carreira, então aposentado, dizer, agora eu posso me dedicar ao Senhor. O cristianismo entende que o teu trabalho, a tua vocação, é um chamado de Deus para você. Você foi chamado por Deus para o mercado de trabalho. A tua ocupação, a tua função, o teu trabalho, qualquer que seja, formal ou informal, em casa ou no mercado de trabalho, digital, online ou presencial. Deus chamou você para servir onde você está. Pare por um momento e olhe para a sua vida. Observe quantas coisas o Senhor deu para você. Você tem uma personalidade específica. Talvez você diga que você tem relação disso com os teus pais, mas quem é a origem última da tua personalidade? As tuas capacidades, os teus talentos. O Senhor deu a matéria-prima para cada um de nós, mas nós as desenvolvemos. Pensando no nosso futuro, pensando no nosso trabalho, pensando no nosso sucesso, pensando no dia em que nós vamos ter bastante dinheiro. E porque nós separamos na esfera do trabalho daquilo que é santo, que oferece glória para Deus, nós esquecemos que tudo isso pode ser usado e deve ser usado para a glória de Deus. Tudo o que Deus deu para você e você desenvolveu, pode e deve ser usado para Ele e para a glória dEle. Quando nós tiramos essa separação entre aquilo que é santo e aquilo que é secular, quando nós rompemos com essa divisão que não aparece nas Escrituras, infelizmente nós temos a tendência de achar que tudo é secular. A nossa visão da vida está tão secularizada, está tão de acordo com esse mundo, que ao invés de termos a nossa mente transformada pela renovação da graça de Deus, nós assumimos que tudo o que nós fazemos é secular, quando as Escrituras e o cristianismo nos ensinam que tudo o que nós fazemos é santo e dedicado para o Senhor. Tudo o que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus, incluindo o nosso trabalho, incluindo a nossa vocação e profissão, incluindo os talentos e dons que o Senhor deu para você, para que você de segunda a sexta ou sábado esteja no mercado de trabalho como um representante dele, onde ali você vai ser usado para inspirar transformação pelo trabalho. E a razão pela qual muitos de nós não entendem o trabalho dessa maneira é porque nós não temos uma teologia do trabalho, nós não refletimos sobre a importância do trabalho, nós não pensamos no trabalho como uma dádiva divina, um meio pelo qual Deus vai usar os seus filhos como agentes dele no mundo. Quando nós pensamos nas Escrituras, nós percebemos que faz parte da natureza divina o trabalho. Nosso Deus é um Deus trabalhador. O nosso Deus não é um Deus inerte. Ele não está assentado nas nuvens com uma harpa celestial, tocando músicas, esperando alguma coisa acontecer. O nosso Deus é ativo. Nós vemos o nosso Deus ativamente trabalhando na criação. Ele cria em 6 dias e depois ele descansa da sua obra no 7º dia. Mas as Escrituras também nos ensinam que hoje ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele não está esperando alguma coisa acontecer, ele não está parado. O nosso Deus é um Deus trabalhador, faz parte da natureza divina trabalhar. Quando Deus se dá a conhecer na criação, ele se apresenta como um Deus que trabalha. Trabalho não é um fruto da nossa sociedade. O trabalho não é uma demanda da vida. O trabalho é parte da própria natureza do nosso Deus. E é por isso que quando Ele cria,
seres humanos. Ele cria seres humanos à sua imagem. E para esses seres humanos, ele divide sua soberania. E ele diz: vocês vão trabalhar comigo no cuidado desse mundo. Eu estou criando vocês de acordo com a minha imagem e semelhança, mas observem, sejam férteis, multipliquem, encham, subjuguem a terra, dominem. O exercício do domínio sobre a natureza, que é mediado pela soberania de Deus sobre todas as coisas, é dividida com seres humanos que agora são parceiros com Deus no trabalho. O cuidado da terra, o domínio sobre a terra, a produção a partir da terra, agora é mediado pelos seres humanos, que parceiros com Deus, um Deus que é trabalhador, trabalham para a sua glória. Trabalho é bom, trabalho é muito bom. Quando nós vemos a criação do Jardim do Éden no capítulo 2, nós vemos no versículo 4 o seguinte: quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não tinha brotado arbusto no campo, nenhuma planta havia geminado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Existia algo que somente Deus poderia fazer, somente Deus tinha poder sobre os eventos climáticos, somente Deus podia cuidar da atmosfera, somente Deus em sua soberania podia fazer com que isso acontecesse. Mas existe mais uma razão pela qual as coisas ainda não haviam sido brotadas. Não havia homem para cultivar o solo. Para que as coisas funcionassem no Jardim do Éden, Deus trabalhava e o homem trabalhava com ele. A humanidade foi criada para trabalhar com Deus trabalhador. A humanidade foi criada para o propósito de, junto com Deus, em parceria com Deus, exercer o domínio de Deus, cultivar por meio dele aquilo que existe nesse mundo para a glória dele. Era essa a função do trabalho. Mas Gênesis capítulo 3 nos diz que houve uma ruptura nesse projeto. A queda trouxe um prejuízo muito grande para esse processo, para esse projeto de trabalho em parceria. E nós vemos o Senhor dizendo: visto que você deu ouvidos à sua mulher, como quem diz, visto que você não ouviu o que eu lhe falei, e você comeu do fruto da árvore da qual eu te ordenei não comer, maldita é a terra por tua causa. Existe uma ruptura agora. E ele diz: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias. Existe um prejuízo na queda. O trabalho se torna dor. O trabalho se torna sofrimento, o trabalho se torna pesar. E existe uma nota de profunda dor quando o Senhor continua a manifestação da sua maldição. Ele diz: a terra lhe dará espinhos e ervas daninhas. Você vai ter problemas. Agora você vai ter que trabalhar com coisas que antes não existiam. Você vai se alimentar com as plantas do campo. E observe, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que você morra. Você vai trabalhar até a morte. Quando nós olhamos o relato da queda, nós vemos exatamente como vivem as pessoas nos nossos dias. Eles encontram os seus dilemas, eles encontram os seus problemas, e em sofrimento eles trabalham até a morte, em autonomia e distância de Deus. Eles se doam ao trabalho, eles se vendem ao trabalho, eles se escravizam no trabalho e trabalham até morrer. A maldição da queda continua firme e forte, é só olhar para os seus amigos no trabalho. A queda continua firme e forte. Aquela proposta de parceria, de cuidar do mundo com Deus, de agir em parceria com Deus, pelo bem do mundo, pela produção do mundo, para a glória de Deus, agora se torna autonomia. O seu trabalho é sofrimento, e se você quiser sobreviver, você vai trabalhar até morrer. Mas a história não termina aí. Existe um ato redentor de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos redimidos e resgatados. Nós somos tirados do império das trevas e nós somos colocados no reino da sua luz. A grande transformação do Evangelho acontece através da graça salvadora do nosso Deus.
E agora nós lemos Paulo dizendo o seguinte, que existe um mistério da vontade de Deus que é de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, ou seja, de convergir em Cristo todas as coisas que estejam no céu ou na terra na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas que existem nos céus, todas as coisas que existem na terra, elas vão convergir em Cristo Jesus. Nós, em Cristo, somos convergidos a Ele. A nossa comunidade, como representante de Cristo, converge a Ele. Nós somos todos redirecionados e a nossa vida ganha uma nova direção, incluindo o nosso trabalho, porque todas as coisas agora têm que convergir em Cristo Jesus, incluindo o lugar onde nós passamos a maior parte das nossas vidas, incluindo aquele trabalho que nós achamos que é mundano e profano. Não é. Aquilo que o Senhor deu para você é para ser usado para a glória dEle, para fazer aquilo também convergir em Cristo Jesus. O bom propósito de Deus inclui todas as áreas da sua vida. Isso inclui o seu trabalho. Em Colossenses, Paulo diz, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Existe reconciliação em Cristo Jesus de todas as coisas. O trabalho é redimido, o trabalho é reconciliado, o trabalho agora é renovado. Existe um novo modo de ver o trabalho em Cristo Jesus. Em Romanos, Paulo diz, porque nós sabemos que Deus coopera para o bem de todas as coisas com aquele que o amam, com aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, parceria. Deus, Ele coopera com aqueles que amam para o bem. Esse é o propósito de Deus, cooperar para o bem. Aquela parceria rompida na queda em Cristo Jesus é restaurada. E hoje nós servimos o nosso Deus, trabalhando no nosso ambiente de trabalho. Nós somos agentes da restauração divina no nosso ambiente de trabalho. Nós somos agentes em cooperação com Deus na restauração de todas as coisas. Nós somos agentes divinos onde nós estamos. A questão não é se nós vamos fazer, a questão é se nós fomos chamados ou não, a questão é como nós estamos fazendo o chamado que nós já temos. Porque é lá que nós vamos ver todas essas coisas. E quando nós olhamos para a visão que as Escrituras nos oferecem sobre a eternidade, nós vemos uma eternidade que é cheia de trabalho. Nós vemos uma eternidade que cercada pelo trabalho. Isaías nós lemos, eles construirão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão, não trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. A expectativa é de que no futuro, essa parceria com Deus seja profunda e plenamente e finalmente restaurada, de tal forma que a nossa existência com o Senhor será uma existência de profundo gozo. O contrário disso que nós estamos lendo em Isaías seria construir casas e não morar nelas, seria plantar vinhas e não comer delas, seria trabalhar inutilmente, que é o que nós assistimos o tempo inteiro. Pessoas que se dedicam a construir os seus castelos de vida e que morrem antes de terminá-los. Passaram suas vidas construindo suas casas e nunca moraram nelas. Vemos pessoas que passaram sua vida planejando a aposentadoria, guardaram os seus recursos para o amanhã e não desfrutaram, trabalharam inutilmente. No futuro, não vai ser assim. A restauração completa da parceria com Deus no trabalho significa que a nossa expectativa é de que aquele trabalho em parceria iniciado na criação terá sua restauração completa amanhã. Hoje, nesse mundo quebrado, nós somos agentes de Deus, caminhando para o dia em que o Senhor virá e vai resolver todas essas coisas. Mas nós não esperamos inertes. Nós sabemos que temos uma responsabilidade a cumprir com Deus no mundo.
Você fala, não, mas o meu trabalho ele não tem um valor humano, ele não é humanitário. O meu trabalho é lidar com números. Eu nem vejo pessoas. Eu não consigo nem interagir com gente. Como é que esse trabalho que eu faço tem qualquer coisa a ver com a minha fé? Tudo. Tem tudo a ver com a sua fé. Independente do que você faz. Se você é médico, se você é advogado, se você é professor, se você é vendedor, empreendedor, empresário, estudante, não interessa. Se você é mãe, se você trabalha em casa, se você serve outras pessoas no seu trabalho, não interessa. Não interessa o lugar onde você serve, o status que a sua posição tem, não interessa. Ali o Senhor te tem como um representante dele em um lugar que missionário nenhum vai, que pastor nenhum vai, que voluntário nenhum vai. Ele colocou você ali, para que você seja ali um representante dele. J.A. Vester, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: todos os trabalhadores devem saber que Deus os chamou para servi-lo no trabalho e não fora dele. O seu serviço a Deus acontece no seu ambiente de trabalho. Nós não costumamos olhar para o trabalho dessa forma porque ele parece secular demais. E é isso que nós temos que mudar. Porque quando nós entendemos o propósito de Deus para o trabalho, quando nós encontramos o propósito de Deus no trabalho, na criação e na consumação de todas as coisas, nós entendemos a nossa função com o trabalho aqui. E isso muda o modo como nós encaramos o nosso trabalho. Isso muda o modo como nós entendemos a nossa função e o nosso lugar no mundo. E a primeira coisa que nós vamos perceber é que nós temos uma vocação que é secular. Vocês não foram chamados como eu fui chamado. Eu fui chamado para o serviço religioso. Eu fui chamado para aquelas atividades que as pessoas chamam de santas, pastorais, da igreja, ministério. Mas vocês têm uma vocação que é secular, uma vocação para estar lá fora, uma vocação para viver lá fora, um chamado de Deus para estar lá. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o nosso trabalho pode ser, em primeiro lugar, adoração. O nosso trabalho pode ser um ato de adoração. Nós podemos aprender que o nosso trabalho pode ser uma vocação de Deus. Nós entendemos que o nosso trabalho é missão de Deus e que o trabalho é um meio pelo qual o Senhor quer transformar esse mundo e outras pessoas. Quando nós entendemos a visão que Deus tem para o trabalho, nós olhamos para o trabalho com uma outra perspectiva. Não é uma perda de tempo, não é um enchimento de semana, não é um sofrimento que nós temos que vencer. Trabalho, antes de mais nada, é adoração. Trabalho, antes de mais nada, é adoração. Se nós pudéssemos olhar para o nosso trabalho como um meio de oferecer glória a Deus, isso mudaria o modo como você trabalha? Se você entendesse que o seu trabalho é um meio pelo qual Deus pode ser glorificado, que o nosso trabalho pode ser um meio pelo qual as pessoas ao nosso redor, vendo as nossas boas obras, possam dar glória para Deus, isso mudaria o modo como você encara as dificuldades no trabalho? Isso mudaria o modo como você enfrenta os dilemas e dificuldades do trabalho? Porque o que nós lemos nas Escrituras é que assim quer que comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Tudo. O nosso trabalho está incluído aqui. O nosso trabalho pode ser um meio de adoração ao nosso Deus. O nosso trabalho deve ser um veículo pelo qual a glória de Deus é vista.
Quando nós olhamos para aquilo que as Escrituras ensinam os cristãos do primeiro século a viver, nós vemos que o cristianismo ali lhes oferece uma visão tão diferente de mundo, mas uma visão tão inovadora, que ele é capaz de oferecer sentido, significado e propósito para qualquer tarefa disponível no mundo, incluindo os escravos. Quando Paulo ensina os cristãos a viverem de acordo com Cristo para a glória de Deus, como missionários e comissionados pelo Evangelho, ele diz o seguinte em Efésios capítulo 5, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito, com temor, com sinceridade, como a Cristo. Escravos que não tinham vez, voz ou lugar na sociedade. Gente que era obrigada a servir sem os devidos méritos do seu trabalho ou sobre as devidas participações do seu trabalho. Escravos tinham um jeito cristão de ser escravos. As Escrituras não estão com isso nos ensinando que nós temos que dizer para as pessoas que elas devam ser escravas dos seus trabalhos. Muito pelo contrário. O que as Escrituras nos ensinam é que até mesmo os escravos podem ter um modo cristão de viver o trabalho. Escravos, obedeçam. É uma nova perspectiva. Os seus senhores terrenos você vai obedecer como se fosse a Cristo Jesus. Agora pare por um pouquinho e pense no seu chefe. Pense na pessoa para quem você responde. Olhe para essa pessoa e trate essa pessoa como você trataria Cristo. E você vai ver a nova perspectiva do trabalho. Como que o Evangelho muda o modo como nós vemos as coisas. Mas não é só isso que Paulo diz para os escravos. Ele diz, obedeçam não apenas para agradá-los. Não sejam puxa-saco. Você não vai fazer somente para ganhar benefícios. Você não é moeda de troca a sua obediência. Isso faz parte do teu caráter. Isso faz parte do modo como você serve a Cristo Jesus lá. E não só quando eles estão olhando. Não vem dar uma de espertinho e achar um jeitinho de ser bom escravinho quando o Senhor está olhando. É o tempo inteiro. Por quê? Porque você serve o seu Senhor. Você é um escravo de Cristo antes de mais nada. Existe uma nova identidade. Agora imagine você no seu lugar de trabalho. Você não é o professor da sua escola. Você é o professor de Cristo Jesus na sua escola. Você não é um médico do seu hospital. Você é um médico de Cristo Jesus no seu hospital. Você não é o contador da sua empresa. Você é o contador de Cristo Jesus na sua empresa. A perspectiva é completamente diferente. No trabalho nós servimos o Senhor. E a nossa identidade no trabalho é com Ele também. Antes de qualquer coisa, cristãos. Antes de qualquer coisa, cristãos. Mas existe uma nova responsabilidade. Ele diz, sirvam de boa vontade, como ao Senhor. Os escravos, Paulo está dizendo, sirvam de bom grado. Sejam bons escravos. Sirvam com alegria no coração. Você está sendo espancado por coisas erradas, sirva com alegria. Você está sendo abusado, sirva com alegria. Existia um jeito cristão de ser escravo. E aquele que tem uma nova perspectiva, uma nova identidade, ele tem uma nova responsabilidade. O mercado de trabalho é diferente disso aqui. Se no seu mercado você sofre qualquer tipo de abuso, você sai, você troca, você coloca um processo. O mundo mudou, mas a nossa responsabilidade não. Nós continuamos indo ao trabalho, gratos. Nós continuamos indo ao trabalho, gratos pelo privilégio que o Senhor nos deu de ali sermos representantes dEle. Gratos. Nós servimos ao Senhor e não aos homens, porque cada um de vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. O princípio que Paulo apresenta aqui não é exclusivo para os escravos. É um princípio que serve para os cristãos em qualquer lugar da sociedade.
Serve para cristãos em qualquer momento de vida, independente do status que isso tem. Você tem um trabalho que você se sente rebaixado, sirva o Senhor ali, isso vai mudar o teu trabalho, vai mudar a tua vida. Se sente oprimido pelos teus chefes, pressionados, sirva Cristo Jesus para aqueles chefes, para aquelas pessoas que você acha que são ruins, incompetentes, não interessa. Ali você é alguém que tem a identidade de Cristo. Ali você foi chamado para ser cristão. E uma nova abordagem do trabalho. Paulo vai dizer o seguinte para os senhores, os donos de escravos. Existe um jeito cristão de ser dono de escravo, Paulo está dizendo. Ele diz, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Como Cristo os trataria. Está em posição de liderança? Está à frente do seu setor? As pessoas respondem para você? Trate essas pessoas como Cristo os trataria. Não os ameacem. Existe um jeito de ser chefe cristão. Não os ameacem. Uma vez que eles sabem que o Senhor deles e de vocês no céu é o mesmo. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor é Senhor de todas as coisas. E senhores de escravos, vocês se reportam a mim, Senhor de todas as coisas. Existe um jeito de ser chefe cristão, um jeito de ser líder cristão. Existe um modo de viver a vida como seguidor de Cristo. E aqueles que têm posição de autoridade não podem fazer acepção e diferença de pessoas. Não existe honraria maior ao chefe e desprezo pela secretária. Não existe honraria para os grandes gestores e desprezo para o pessoal da manutenção. O Senhor não faz acepção de pessoas. Nós também não deveríamos fazer. Para os escravos, Paulo diz então, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor recompensa e herança. É Cristo Senhor que vocês estão servindo. Entendam, existe um modo de ir para o mercado de trabalho que é extremamente glorificador para o Senhor, que é um modo de glorificá-lo ali, que é um modo de viver para a sua glória. Tudo o que fizer de todo o coração é o Senhor a quem você serve. Imagina se nós tivéssemos essa mentalidade todos os dias no nosso ambiente de trabalho. Imagina se nós invadíssemos o mercado de trabalho na esfera em que nós tocamos. Imagina se nós estivéssemos lá com essa perspectiva de que ali nós estamos servindo a Cristo Jesus, não somente aqui, lá fora no seu trabalho. Talvez o seu trabalho não seja o melhor trabalho. Talvez você esteja extremamente insatisfeito com o que o Senhor te deu nesse momento. Mas tenho certeza que é bem melhor que ser escravo no primeiro século. E se os escravos do primeiro século encontraram um modo cristão de fazer o seu trabalho, você consegue também. Nós precisamos mudar o modo como nós vemos o trabalho. Nosso trabalho é adoração, nós servimos a Cristo Jesus ali. O nosso trabalho é glória de Deus, porque nós servimos a Cristo Jesus ali. Às vezes o que nos atrapalha é que nós temos uma definição muito ruim de adoração. A nossa definição de adoração ela é muito restrita ao culto. Adoração é quando eu canto, adoração é quando eu celebro. Adoração é quando eu faço alguma coisa religiosa, quando eu oro sozinho em casa ou faço o meu devocional. Adoração é quando eu canto no meu carro, quando eu ouço um louvor a caminho do trabalho, quando eu escuto um podcast. Adoração sempre parece alguma coisa sagrada demais, santa demais.
Nós não definimos adoração como varrer a casa, passar pano, tirar o lixo. Essas são tarefas menores. Lavar a louça. Mas olha só como Albert Mohler define adoração. Adoração é conhecer quem Deus é e responder de maneira apropriada, de modo apropriado a Ele. Isso não deveria acontecer no domingo apenas, mas todos os dias. E ele continua: se você é uma pessoa de fé, você deve se comportar de um modo coerente com as suas crenças no seu trabalho, porque ali você vai responder de modo apropriado a quem Deus é, e isso é adoração. Se você conhece a Deus, você tem o privilégio de responder de maneira apropriada a quem Ele é, lá no seu trabalho, todos os dias. Mas a grande pergunta é como? Como eu poderia fazer alguma coisa desse modo? Como eu poderia viver uma vida de adoração no meu trabalho? Eu gostaria de oferecer 3 sugestões para vocês de como o trabalho do dia a dia pode ser adoração ao Senhor. O primeiro princípio que eu gostaria de dizer para vocês é que a excelência é um modo de adorar a Deus no trabalho. Quando nós trabalhamos com excelência, nós honramos a Deus e nós refletimos o seu caráter. Quando nós olhamos para o Deus que na sua natureza é um Deus trabalhador, nós vemos um Deus criativo que cria todas as coisas. E no final ele olha e diz: mais ou menos, fiz com a barriga, empurrei com o que deu. De maneira nenhuma. Ele diz: e tudo era muito bom. Todos os dias, bom, bom. Terminou a sua obra, era excelente. Quando nós trabalhamos com excelência no mercado de trabalho, nós estamos ganhando a oportunidade de glorificar a Deus através do nosso trabalho. Nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos chamados por Deus para trabalhar com Ele, e quando nós trabalhamos como Ele trabalha, nós glorificamos o nosso Senhor, nós honramos a Deus e nós refletimos quem Ele é. Mas nós temos uma visão tão pequena da excelência, que nós acreditamos que a excelência é a combinação dos nossos esforços com a nossa preparação. Eu tenho os cursos corretos, eu tenho o empenho adequado, logo eu posso ser excelente. O processo de construção do tabernáculo. Deus convidou pessoas para trabalharem ali, no deserto. E no deserto, criarem um lugar para Deus se manifestar. Ali, naquela comunidade de escravos, fugidos, no deserto. Olha só o que ele diz. Eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E olha, observa o que ele faz. Eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata, bronze, talhar, esculpir pedras, entalhar madeira e executar todo o tipo de obra artesanal. Deus deu o seu Espírito para que os seus servos trabalhassem de modo excelente. Quando nós olhamos para isso nas Escrituras, nós somos relembrados que a excelência no nosso ambiente de trabalho não é fruto das nossas capacidades. Na verdade, são as capacidades que Deus nos deu, com as oportunidades que Ele nos deu para aprimorar, com os desenvolvimentos que Ele ofereceu através das dificuldades que Ele cuidou de nós. Imagina se você tivesse tamanha intimidade com o Espírito de Deus e pudesse dizer: Senhor, essa semana eu vou realizar o meu trabalho com profunda excelência. Me dá teu Espírito para que eu tenha profunda destreza no meu trabalho. Me permita ali, naquele lugar, ter um trabalho tão excelente que as pessoas vejam o Senhor através de mim.
Imagina se nós fôssemos gratos o suficientes por tudo que Deus já fez na nossa vida até aqui. E nós usássemos o nosso trabalho como uma forma de responder de modo apropriado a Ele. Excelência é uma dádiva divina. Mas isso não significa que nós não devamos nos empenhar. Provérbios nos diz o seguinte: quem relaxa no seu trabalho é irmão do que o destrói. Fazer o trabalho mal feito é como destruir. A sabedoria divina coloca essas duas coisas no mesmo lugar. Trabalhar de maneira esculachada, relaxada, empurrando com a barriga, sendo um servidor medíocre, um trabalhador medíocre, sendo um professor da média, sendo um empresário mediano. Quem executa o seu trabalho de maneira relaxada, a sabedoria divina diz, esse é o mesmo que destrói, essa é a mesma coisa. Nós buscamos pela excelência, porque nós entendemos que essa é uma marca do nosso Senhor, uma característica de quem Ele é. E quando nós buscamos a excelência por quem Deus é, nós abrimos porta para que as pessoas vejam nas nossas boas obras a glória de Deus. Excelência promove credibilidade. Olha o que a sabedoria divina diz. Você já observou alguém habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. A sabedoria divina diz que aqueles que trabalham bem terão boas oportunidades de trabalho. Essa é uma regra que acontece para todas as pessoas? É claro que não. A vida é aleatória o suficiente para a gente saber milhares de exemplos que não são assim. Mas a sabedoria divina está dizendo, observe uma pessoa talentosa, observe uma pessoa que trabalha com excelência, ela vai ter oportunidades de trabalho. Quem relaxa destrói, quem se empenha tem a possibilidade de desenvolver tamanha credibilidade que pode abrir espaço para outros ambientes no futuro. Você já parou para pensar que o modo como você se dedica ao seu trabalho pode ser um ato de adoração? Que sua excelência, colocada nas mãos de Deus, para a glória dEle, pode ser um ato de adoração no seu trabalho. Pode ser um modo de dizer para as pessoas, eu sirvo a um Deus excelente, justo, correto, e é por isso que eu faço um trabalho excelente, justo, correto. As minhas crenças motivam as minhas ações. Trabalho e adoração. Talvez um segundo princípio que nós podemos usar e adicionar aqui, dentre tantos que nós poderíamos usar, integridade é outro que é importante ser lembrado. Integridade cultiva influências. Pessoas confiam em quem é consistente no seu caráter e nas suas decisões. Pessoas consistentes. Pessoas que não são instáveis nas suas percepções e convicções. Integridade significa que você é inteiro naquilo que você acredita e naquilo que você faz. Não existe ruptura entre quem você diz que é e aquilo que você faz. Isso é integridade. Pessoas íntegras, eles têm um comportamento que manifesta consistência. E pensa em algo em falta nos nossos dias. As pessoas mudam de opiniões, posturas, por princípios e motivos obscuros o tempo inteiro. São oportunidades oferecidas ou freadas dependendo do quanto aquilo é bom para você ou para a pessoa que toma a decisão. Nos nossos termos de como o nosso trabalho é invadido por esse tipo de politicagem, essas ofertas, entregas de favores, a integridade funciona acima da politicagem. A integridade funciona de modo consistente. Observa o que diz a sabedoria divina. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto, não trabalhará para a gente obscura. Essa é uma definição interessantíssima. A pessoa que não trabalha com integridade, ele vai ser em algum momento descoberto. E a pessoa que trabalha de maneira desonesta, trabalha sempre com medo de ser descoberto, pego, encontrado. Quem trabalha com integridade tem paz de espírito. Perdi meu emprego em paz. Fiz exatamente o que Deus pediu para que eu fizesse ali. Fui demovido em paz. Eu andei de acordo com a minha consciência diante do Senhor.
fiz o que era certo ali, honrei o Senhor ali, perdi dinheiro em paz, porque eu fiz o que era correto. A integridade oferece paz de espírito. Cultive influência. Quem ama a integridade de coração se expressa com elegância e será amigo do rei. O nosso mundo é torto. O nosso mundo é quebrado. Nem sempre as pessoas querem em volta de nós pessoas íntegras. Elas precisam de pessoas que façam entregas de favores. Mas a sabedoria divina oferece uma outra perspectiva. Quem ama a integridade será amigo do rei. Isaías diz, inclusive, que conduz à prosperidade. Olha esse texto. Aquele que anda corretamente, fala o que é reto, recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, tapa os vidros para as tramas de assassinatos, fecha os olhos para não contemplar o mal. Esse é o homem que vai estar em posições elevadas. O seu refúgio será fortaleza nas rochas, o seu suprimento terá suprimento de pão e água não lhe faltará. O Senhor vai abençoar aquele que anda corretamente, fala o que é reto, recusa o lucro injusto. Integridade muda o modo como nós vemos o nosso trabalho. Integridade no trabalho é adoração a Deus. Fazer bem o seu trabalho é adoração a Deus. Se eu pudesse oferecer um outro princípio, eu diria equilíbrio. Equilíbrio no trabalho é adoração a Deus. Equilíbrio não é um objetivo para ser perseguido lá no fim da vida. É um processo para ser administrado todos os dias. Todos os dias o seu trabalho tira de você o seu tempo e a sua vida. Todos os dias o teu trabalho joga em cima de você uma tonelada de coisas que você tem que fazer que você não tem condições de terminar. Todos os dias você é pressionado, todos os dias você é puxado, todos os dias você é esticado, todos os dias você se sente que tem mais para fazer do que você consegue. A não ser que você dê aula de educação física, aí é tranquilo. Mas todos nós estamos sendo puxados em todos os momentos, de todos os lados. E todos os dias você vai ter que se perguntar, como é que eu equilibro a minha vida agora? Como é que eu faço toda essa demanda de trabalho de uma maneira que eu não negligencie a minha família, de um modo que eu não negligencie a minha comunidade, de um modo que eu não negligencie a comunhão, de um modo que eu não negligencie a minha vida com Deus? Esse equilíbrio, essa decisão é para todos os dias. Nunca na sua história de trabalho você vai ter um dia tranquilo. Não espere a sua aposentadoria para descobrir que dava para equilibrar melhor. Porque todo mundo que chega na aposentadoria com a vida desequilibrada olha para trás e fala, eu deveria ter amado mais, trabalhado menos, visto o sol se nascer. Equilíbrio é uma coisa para hoje. Nesse mundo desenfreado, onde o trabalho é meio de sucesso, poder e riqueza, quanto mais trabalho, mais dinheiro, mais sucesso, mais riqueza, melhor. E eles vivem vidas completamente desequilibradas. Não tem tempo para nada. Aliás, é bonito falar que você trabalha 80, 90 horas por semana. Dá um certo status. Mas todo mundo, no fundo, gostaria de relacionamentos significativos. Não só relacionamentos amorosos significativos. Amigos de verdade. Relacionamentos profundos. E vidas desequilibradas para aqueles que se sacrificam no altar do mercado de trabalho, eles não têm tempo para relacionamentos profundos. Equilíbrio. Para uma vida equilibrada, nós precisamos aceitar os nossos limites. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia Ele descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele Ele descansou de toda a obra da sua criação. O nosso Deus descansa. Se nós trabalhamos com excelência, porque o nosso Deus é um excelente trabalhador, nós devemos descansar.
Deus imprimiu em nós um ritmo divino que pertence à natureza dele e foi compartilhada conosco. Nós não somos máquinas de trabalho. Nós precisamos aprender a descansar. Nós precisamos aprender a colocar fim no nosso trabalho, para que as noites sejam de descanso. Quando você trabalha sem parar, a sua mente trabalha sem parar, você não dorme, você não descansa. Nós precisamos aceitar, nós não temos mais condições de trabalhar o tanto que nós trabalhamos. Com 20 anos, você vara 3 noites seguidas e acorda no outro dia, corre uma maratona, vai num churrasco com os amigos e volta segunda-feira pronto para trabalhar. Com 30, isso já não é mais tão assim. E o Marcelo conta que depois dos 40, não é mesmo. O Allen, então, já fala assim, não vejo a hora de sossegar. Porque a nossa capacidade de energia e de realizar vai acabando com a vida. Mas nós imprimimos o nosso modelo de trabalho, nosso perfil de trabalho, quando nós tínhamos 18, 19, 20 anos. Quando nós éramos burros, desculpa, e quando nós não sabíamos o quanto isso ia nos custar o resto da vida. Equilíbrio. Aceita que você tem limites que dói menos. Mas existe uma imposição de limites. A sabedoria divina não somente diz que nós precisamos aceitá-lo, nós precisamos respeitá-lo. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, fará todo o teu trabalho, mas o sétimo é dedicado para o Senhor. Existe sabedoria nessa ordem. Nós não somente temos limites, nós precisamos honrá-los. Quando nós honramos os nossos limites e nós seguimos o nosso descanso, nós adoramos a Deus no nosso trabalho. E quando nós descansamos, nós manifestamos dependência de Deus. Observa o que Eclesiastes nos diz. Eu descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. E descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. É uma dádiva divina. Aproveitar o trabalho é uma dádiva divina. J.R. Wester vai dizer o seguinte: quem está no mercado de trabalho não precisa fazer algo diferente. Ele precisa fazer o que faz de um modo diferente. Você não precisa adicionar uma camada na sua vida. Você não precisa adicionar um voluntariado para então servir ao Senhor. Você não precisa trabalhar uma instituição para servir ao Senhor. Você só precisa fazer o que você faz todos os dias, como se você fizesse para Cristo Jesus, como representante dele ali. Um trabalho que é excelente, com integridade, que tem equilíbrio. Modele esses princípios no seu ambiente de trabalho e você vai perceber, as pessoas vão fazer perguntas para vocês. Mas se o trabalho pode ser adoração, o trabalho pode ser idolatria. Nós podemos distorcer totalmente o trabalho, a tal ponto de que nós transformamos o nosso trabalho, a nossa vocação, em algo realizado para o completo oposto propósito para o qual foi designado. Quando nós fazemos do nosso trabalho a nossa identidade, nós desonramos a nosso Deus. Quando nós dissemos, eu sou um médico, eu sou professor, eu sou profissional, vendedor. Quando a nossa identidade está atrelada ao nosso trabalho, nós deixamos de servir a Cristo Jesus. Já nós não somos mais médicos do Senhor no hospital, ou empresários de Cristo no mercado. Nós somos nossos representantes nesse mundo. E o trabalho agora nos define. Eu sou assim. Mas aqueles que vivem para o trabalho, porque encontram o trabalho como um fim em si mesmos, levam uma vida de desgosto. E ninguém melhor que o autor de Eclesiastes para nos ensinar isso. Observa o que ele diz. Eu me tornei famoso. Se tem alguma coisa que as pessoas querem nos nossos dias é fama. Ele tinha. Eu ultrapassei em sabedoria todos os que governaram antes de mim. Ou seja, ele foi o melhor de todos que podia ter, no melhor trabalho que tinha disponível.
De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas eu aprendi que isso é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eu tive tudo o que todo mundo queria. Não encontrei ninguém que era mais importante do que eu mesmo. Eu trabalhei para mim, para minha fama. No final ele olha e diz, desgosto. É uma vida de frustração, ele continua. Avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito. E o texto diz que ele tinha feito de tudo. Ele tinha construído palmares. Ele tinha comprado cantores e cantoras para servi-lo. Ele tinha show todos os dias. E depois de ver tudo o que ele fez, com todo o dinheiro que ele acumulou, de todo o trabalho que eu me esforcei debaixo do sol, eu percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não tem nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Frustração. Quando trabalha a nossa identidade, nós trabalhamos para nós mesmos. Nós continuamos servindo a um Deus que não tem fim. Um Deus que nunca é satisfeito com o que tem, que sempre quer mais e busca mais. E é uma vida de correr atrás de si mesmo. Somos como cachorros correndo atrás do próprio rabo. E quando nós finalmente conseguimos, desgosto, frustração. É isso? Ser famoso é isso? Ter dinheiro é isso? Ter sucesso é isso aqui? Quando a nossa identidade está no trabalho, nós adoramos um Deus chamado nós mesmos. Isso é idolatria. Isso é corrupção. Frustração, desgosto e desespero. O autor de Eclesiastes diz, eu cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Qual que é o ganho de um trabalho desse? Um trabalho que não reconhece o trabalho como um instrumento de glória para Deus, mas um trabalho de autossatisfação, de busca de si mesmo. Qual é o valor desse trabalho? Todo esforço, toda ansiedade, inútil. É desesperador. O autor de Eclesiastes, ele diz, no fim da vida, ele olha para trás e diz, não valeu a pena. Mas nós continuamos seduzidos pelo mundo que nos diz, ganhe mais, faça mais, tenha mais, alcance status, poder, manifeste sua fama. E é essa voz que modela a nossa visão do trabalho, e é por isso que nós idolatramos tanto o nosso trabalho. Por isso que o nosso trabalho é tão devastadoramente importante para nós. Ele é o fim último da nossa vida. Sem ele nós não temos nada. E é isso que acontece no fim da vida. O autor de Eclesiastes olha e diz, frustração, desgosto, desespero. Um outro perigo é quando nós trabalhamos em busca de status. Trabalhar em busca de status é correr atrás da própria glória, é perseguir o próprio rabo. Trabalhar atrás de posição e ganhar posição nesse mundo é a primeira coisa que nós aprendemos na faculdade. Ou antes de entrar na faculdade. Aliás, alguns de nós escolhemos profissões a serem seguidas baseadas nisso. Aqueles que trabalham em busca de status, eles se opõem a Deus. Foi o que aconteceu em Gênesis capítulo 11. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso. A Torre de Babel é uma torre de autossatisfação, de autoprojeção, status. Nosso nome vai ser célebre, seremos famosos. Mas esse projeto de celebridade nesses dias, ele vinha em franca oposição a Deus, para não sermos espalhados pela face da terra. Deus tinha criado o ser humano para dominar sobre toda a terra. Mas os seres humanos disseram, não,
Nós queremos o nosso reino, nós queremos do nosso jeito, nós queremos o nosso nome, nós queremos a nossa glória. Nós seremos célebres, é o nosso nome que importa. Quando nós servimos assim, nós modelamos Babel, nós modelamos oposição a Deus. Essa não é a mentalidade da adoração, essa é a mentalidade da idolatria. Ele manifesta um profundo desinteresse por Deus. Nabucodonosor, quando ele olhava para si mesmo, ele dizia o seguinte a si mesmo: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com enorme poder e para a glória da minha majestade? Ele não era nem um pouco humilde, pelo menos ele era honesto. Era o seu reino, era a sua glória, era a sua majestade, fruto das suas mãos. Mas enquanto as palavras ainda estavam nos seus lábios, veio uma voz do céu que disse: isso está decretado a seu respeito, Nabucodonosor. Eu vou tirar a sua autoridade. Isso que você acha que você tem, que você construiu, porque você é bom demais, eu vou tirar de você. Você vai perder o que você tem. Esse tipo de desinteresse por quem Deus é o que movimenta as pessoas no mercado de trabalho hoje. É o meu reino, o meu poder, a minha majestade. Mas um dia, todos nós vamos estar diante daquele que disse: até isso eu vou tirar de vocês. E é um profundo desinteresse pelas outras pessoas. Quando nós buscamos o nosso status, não interessa em quem nós temos que pisar para conseguir o que nós queremos. Não interessa em quem nós vamos pisar. Porque é o nosso interesse, é o nosso objetivo, é o nosso fim. Eu não me importo com o que Deus diz e eu não me importo com as outras pessoas, desde que eu cumpra os meus propósitos. Olha o que Deus diz: eu virei a vocês trazendo juízo, e sem demora. Eu vou testemunhar contra quem? Com os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que julgam falsamente. Esse aqui, nós temos certeza, são pessoas ruins. O Antigo Testamento deixa muito claro que esse povo que fazia essas coisas eram opositores do Senhor. Era gente que não gostava da palavra de Deus, era gente que não gostava de Deus. E ele continua: e com aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, eles não têm respeito por mim. Feitiçaria, adultério, explorar pessoas no trabalho, mesma coisa para o Senhor. A lista é a mesma. Quando nós trabalhamos em busca dos nossos objetivos, nós pisamos em quem quer que seja. Nós corremos o risco de oprimir, de explorar, com profundo desinteresse pelo outro. Quando o trabalho é idolatria, ele é um monstro, devorador. Ele corrói a nossa vida e destrói a vida dos outros. E todos os exemplos mencionados são momentos de desintegração social. Babel, confusão. Babilônia, confusão. Juízo divino, confusão. Quando Deus se manifesta contra aqueles que vivem trabalhando para si e para a sua fama, desintegração acontece. Timothy Keller diz o seguinte: quando a razão última do seu trabalho é a sua fama, você o faz à custa de outras pessoas. O resultado da idolatria do trabalho é a fragmentação. Porque se você correr atrás do seu, e eu correr atrás do meu, e todo mundo correr atrás do seu, ninguém vai prestar atenção em ninguém. Não importa quem está do lado. A visão do trabalho tem que ser diferente. A visão da adoração tem que fazer parte da nossa perspectiva. Nós precisamos adorar o nosso Senhor no nosso trabalho. E por fim, existe um último perigo, que é o vício, que é o trabalho sem descanso. Trabalhar sem descansar é sacrificar a vida no altar da carreira profissional. E nós vemos isso o tempo inteiro. Pessoas viciadas em trabalho que não conseguem se desligar. Pessoas que não conseguem parar de trabalhar. Jesus conta a história
de um homem que diz o seguinte: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite lhe será exigida a sua vida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Trabalhou a vida inteira e não aproveitou do seu trabalho. Quem trabalha para si mesmo e é viciado nas suas altas horas de trabalho, sofre desse perigo. É uma vida sem satisfação. Eclesiastes vai dizer: eu conheci um homem totalmente solitário, não tinha filhos, trabalhava sem parar. Os seus olhos não se satisfaziam da sua riqueza, mas ele não sabia como aproveitar aquilo ali. E uma vida viciada em trabalho é uma vida sem descanso. Durante toda a sua vida, o seu trabalho é pura dor e tristeza, e mesmo à noite, a sua mente não descansa. O vício do trabalho é devastador. A idolatria do trabalho é devastadora. Por isso, nós precisamos lembrar que o nosso trabalho é um lugar de adoração, que o nosso trabalho precisa ser realizado para Ele. Porque assim nós evitamos a idolatria do trabalho, que tanto destrói vidas. A idolatria do trabalho destrói mais lares do que provavelmente outros vícios. Pessoas totalmente dedicadas aos seus trabalhos hoje em dia largam suas crianças, largam seus familiares, abrem mão dos seus cônjuges a torto e direito, porque esse vício é destruidor, ele é fragmentador. Não permita que isso cresça no seu coração. Não deixe que a voz sedutora desse mundo diga para você quem você é. Lembre, seu propósito último está em Deus, para a glória dEle. O seu trabalho é uma parceria com Deus. A sua identidade está em Cristo Jesus. E descanse no Senhor constantemente. Porque quando nós vivemos assim, nós vamos adorar o nosso Senhor no trabalho. Nós vamos fazer do nosso trabalho adoração verdadeira e genuína. E não idolatria. E não fragmentação. Mas construção e parceria. Vamos orar?